Ele comprou o prédio só para expulsar todos, menos uma porta, que ninguém conseguia abrir. Henrique Valença nunca acreditou em justiça. Acreditava apenas em tempo. Tempo suficiente para o ódio amadurecer. Tempo suficiente para a memória não doer mais. Tempo suficiente para voltar, sem tremer. Naquela manhã cinzenta, o carro preto parou em frente a um prédio antigo, de fachada descascada e janelas manchadas pelo tempo. Henrique desceu devagar, olhou para cima e respirou fundo. Era ali, o lugar onde tudo começou e onde finalmente tudo iria terminar. O prédio não chamava a atenção de ninguém. Para a cidade, era apenas mais um bloco velho esquecido entre ruas barulhentas. Mas para Henrique, era um túmulo em pé. Cada andar guardava uma lembrança. Cada janela tinha um rosto, e nenhuma dessas memórias era boa. Ele sorriu de leve. Um sorriso frio, sem alegria. "Agora sou eu que mando aqui", murmurou. Henrique tinha apenas 8 anos quando pisou naquele prédio pela primeira vez. Não entrou pela porta da frente. Se essa história já mexeu com você até aqui, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda demais a continuar trazendo histórias assim. Agora, me conta nos comentários. O que você faria se estivesse no lugar dele? Entrou pelos fundos, junto da mãe, carregando uma sacola de roupas velhas e um cobertor fino demais para o inverno. A mãe, Dona Helena, apertava a mão dele com força. "Não olha para ninguém, meu filho", ela sussurrou. "Só anda." Mas ele olhava. O chão brilhava. O cheiro era de produto de limpeza caro. As pessoas passavam rápido, fingindo que eles não existiam. No segundo andar, uma mulher fechou a porta ao vê-los. No terceiro, alguém reclamou do barulho dos passos. E no quarto andar, Henrique ouviu pela primeira vez a palavra que nunca esqueceria. Gente desse tipo não devia morar aqui. Ele não sabia o que aquele tipo significava, mas sentiu. O apartamento que conseguiram não tinha móveis, nem cama, nem mesa, só o chão. Helena improvisou um colchão com papelão e cobertores finos para o inverno. Henrique deitou ao lado dela, tremendo. "Vai passar", ela disse, beijando a testa do filho, mas sua voz tremia mais do que o corpo. Naquela noite, ele ouviu passos no corredor, risos, música, e sentiu fome. Helena começou a adoecer semanas depois. Primeiro foi o cansaço, depois a tosse, e então o sangue. Ela escondia, sorria, dizia que estava tudo bem, mas Henrique via. Via quando ela parava para respirar. Via quando ela fechava os olhos por tempo demais. Via quando chorava sozinha no banheiro. Certo dia, ela não conseguiu levantar. Henrique correu pelo corredor, bateu em portas, implorou ajuda. "Por favor, minha mãe." Uma porta abriu só o suficiente para um rosto aparecer. "Chame uma ambulância." A porta se fechou. Outra se abriu. "Isso não é problema meu." Fechou também. E outra, até que o corredor ficou em silêncio. Naquela noite, Helena segurou a mão do filho com força. "Me escuta, Henrique. Eu tô aqui, mãe. Não deixa ninguém te fazer pequeno. Não vou. Promete que nunca vai depender de ninguém." Ele prometeu, sem saber que promessas feitas com dor cobram caro no futuro. Helena morreu antes do amanhecer, sem médico, sem ajuda, sem despedida. Henrique ficou sentado ao lado do corpo por horas, sem chorar, sem falar. Quando finalmente alguém chamou as autoridades, já era tarde demais para tudo. O prédio continuou vivo. As pessoas seguiram suas rotinas. O elevador subia e descia. Mas algo ali tinha morrido para sempre. Dias depois, Henrique saiu do prédio com uma sacola na mão. Não olhou para trás. Não se despediu. Aprendeu a sobreviver, a engolir palavras, a nunca pedir ajuda. Trabalhou cedo, cresceu rápido e construiu algo que ninguém podia tirar: poder. 30 anos depois, Henrique atravessava o saguão do mesmo prédio. Mas agora as pessoas abaixavam a cabeça. Ele era o novo dono.
Contratos assinados, despejos autorizados, demolição planejada. Tudo legal, tudo frio. Quero todos fora, disse ao advogado. Sem exceção. O advogado hesitou. Todos? Henrique parou de andar. Todos. Uma família chorava no segundo andar. Uma criança perguntava por quê. Henrique observava de longe. Não sentiu nada, ou fingiu não sentir, até ouvir uma voz no corredor. Moço! Era suave, cansada. Ele virou. Uma jovem segurava uma sacola de limpeza. Roupa simples, olhar firme. O senhor sabe que tem gente que não tem para onde ir. Henrique a encarou por alguns segundos. Havia algo estranho naquele olhar. Algo antigo. Essas pessoas tiveram escolhas. Agora é tarde. A jovem não discutiu. Só disse, nem todos. E afastou-se pelo corredor. Henrique ficou parado. O coração bateu mais forte. Ele não sabia por quê, mas algo dentro dele tinha sido tocado. Naquela noite, Henrique pediu os registros completos do prédio. Todos os contratos, todos os moradores. O advogado respirou fundo. Senhor, fala. Existe um andar que não aparece em lugar nenhum. Henrique levantou o olhar. Como assim? O último andar. O que tem ele? O advogado engoliu seco. Oficialmente, ninguém mora lá. O silêncio do escritório era pesado. Henrique encarava a tela do notebook quando os arquivos do prédio se abriam um a um. Contratos, nomes, datas, tudo parecia normal, até não parecer mais. O último andar simplesmente não existia nos documentos. Nenhum contrato, nenhuma matrícula, nenhuma cobrança oficial. Era como se aquele andar tivesse sido apagado da realidade. Henrique fechou o notebook devagar. Ninguém mora lá, murmurou. Mas ele sabia, instintivamente sabia. Alguém sempre mora onde dizem que ninguém mora. O porteiro se chamava Anselmo, trabalhava ali há mais de 20 anos, sempre de cabeça baixa, sempre educado, sempre invisível. Henrique o chamou. Há quanto tempo você trabalha aqui? Desde 2003, senhor. E o último andar? Anselmo engoliu seco. O que tem ele? Quem mora lá? O porteiro desviou o olhar. Ninguém oficialmente. A palavra ficou suspensa no ar. E extraoficialmente, Henrique insistiu. Senhor, às vezes é melhor não mexer em certas coisas. Henrique sorriu de canto. Eu comprei o prédio inteiro. Algumas histórias não estavam à venda, respondeu o porteiro, quase num sussurro. No primeiro andar morava Dona Teresa, 72 anos. Viúva, andava devagar apoiada numa banguela. Quando recebeu a notificação de despejo, não gritou, não chorou, sentou-se. Morei aqui a vida inteira, disse. Meu marido morreu nessa sala. Henrique ouviu a frase de longe, mas não reagiu. Mas aquela noite, sonhou com sua mãe sentada no chão. No terceiro andar, um homem fechou a porta antes do anúncio terminar. Paguei tudo em dia, gritou de dentro. Henrique sabia que não era verdade. Aquele homem tinha feito parte da comissão do prédio anos atrás. Era um dos que reclamava dos barulhos da família pobre. Um dos que chamava segurança quando Helena torcia demais. O despejo foi rápido. Henrique não sentiu prazer, mas também não sentiu culpa. Ainda. Uma mulher mais jovem chamou Henrique no corredor. O senhor lembra de um incêndio aqui? Henrique franziu a testa. Não. Claro que não. Nunca saiu no jornal. Ela olhou em volta antes de continuar. Foi abafado. Por quê? Porque atingiu apartamentos errados. Henrique sentiu um arrepio. Errados como? Pobres demais para virar notícia. O prédio respirava histórias. A cada andar, Henrique percebia algo estranho. O prédio não era apenas velho, era cúmplice. Cúmplice de silêncios, de omissões, de pessoas empurradas para cantos invisíveis. E o último andar era o maior deles. Henrique voltou a vê-la 2 dias depois. Ela limpava a escada do 6º andar, ajoelhada, esfregando com força. Você trabalha aqui? Ele perguntou. Ela levantou o olhar. De novo, aquela sensação. Trabalho. Moro também.
Em qual andar? Ela hesitou. No de cima. Henrique sentiu o estômago apertar. O último? Clara assentiu. Desde sempre. Não existe registro. Eu sei, ela respondeu, com calma. A gente se acostuma a não existir. Antes de se afastar, Clara disse algo que Henrique não conseguiu esquecer. Algumas pessoas só são lembradas quando atrapalham. Ele ficou parado na escada por longos segundos. Naquela noite, Anselmo pediu para falar com Henrique. O senhor vai derrubar o prédio? Vou. O porteiro respirou fundo. Então eu preciso contar uma coisa. Henrique não respondeu. Quando sua mãe morreu, Anselmo parou. Henrique levantou a cabeça num movimento brusco. Como você sabe da minha mãe? Eu era auxiliar de limpeza na época. Continue. Teve gente que tentou ajudar. Quem? Anselmo fechou os olhos. A família do último andar. O mundo pareceu diminuir. Eles deram comida, abrigo, tentaram chamar ajuda. E por que ninguém fez nada? Porque ninguém quis ver. Henrique não dormiu. Ficou sentado na cama do hotel olhando para a medalha antiga que guardava numa gaveta desde criança. Ele nunca soube quem tinha dado aquilo a ele. Só lembrava da fome, do frio, da vergonha. Mas agora, uma imagem começava a se formar. Já passava da meia-noite quando Henrique decidiu voltar ao prédio. O saguão estava vazio. O elevador parou no penúltimo andar. Ele subiu o último lance de escadas a pé. No corredor escuro, uma luz estava acesa. Atrás de uma porta velha. Henrique se aproximou. Ouviu vozes baixas, uma tosse pesada. E então, uma frase que o fez congelar. Ele voltou, eu senti. Henrique deu um passo para trás. O coração disparado. No dia seguinte, Henrique ordenou. Quero subir naquele andar. Senhor, o advogado hesitou. Hoje. Mas antes disso, Clara apareceu novamente, dessa vez com algo na mão. O senhor perdeu isso quando era criança. Ela abriu a palma. Era uma medalha antiga, a mesma. Henrique sentiu o chão sumir sobre os pés. O último andar não tinha número. Não havia placa, não havia campainha, não havia sequer uma fechadura decente. A porta era antiga, de madeira gasta, marcada por anos de empurrões e silêncios. Quem morava ali aprendeu cedo que existir demais era perigoso. A família chegou ao prédio numa madrugada chuvosa. Miguel, o pai, carregava uma mala quebrada. Rosa, a mãe, segurava Clara no colo, ainda pequena demais para entender o mundo, mas velha o suficiente para sentir medo. Eles tinham perdido tudo. A casa, o trabalho, o nome. Quando pediram ajuda, ouviram as mesmas palavras de sempre. Aqui não é lugar para gente como vocês. Foi Anselmo, ainda jovem, quem apontou a escada estreita. Tem um espaço lá em cima, ninguém usa. E assim, sem contrato, sem papel, sem direitos, eles começaram a morar onde ninguém queria olhar. O último andar era baixo, o teto irregular, as janelas pequenas. Quando chovia, goteiras surgiam como feridas abertas. Quando fazia frio, o vento entrava sem pedir licença. Mesmo assim, Rosa limpava tudo, todos os dias. Se a gente não pode ter conforto, dizia ela, que tenha dignidade. Miguel consertava o que podia. Carregava água em baldes, subia e descia escadas com dor nas costas. E Clara cresceu ali, entre caixas, entre sussurros, entre ordens de fala baixo. Clara aprendeu cedo a andar sem fazer barulho, a descer escadas quando ninguém estava olhando, a ajudar, sem ser vista. Quando limpava corredores, alguns moradores fingiam que ela era ar. Outros eram piores. Ei, menina, diziam, pega isso aqui. Nunca pelo nome, nunca com respeito. Mas Clara nunca respondeu com ódio. Respondia com silêncio. Numa noite específica, Clara tinha uns 10 anos, bateram à porta. Rosa abriu devagar. Do lado de fora, um menino magro, pálido, tremendo. Miguel o reconheceu.
É o filho da mulher do quarto andar. O menino mal conseguia falar. Minha mãe não acorda. Eles não pensaram duas vezes. Deram comida, deram água, deram abrigo. Miguel tentou chamar ajuda. Rosa tentou bater em portas. Mas as portas não abriram. Naquela madrugada, o menino dormiu no chão do último andar, com uma medalha pendurada no pescoço. Clara nunca esqueceu aquele rosto. Na manhã seguinte, o menino foi levado embora, apavorado, calado, sozinho. A medalha ficou. Clara a encontrou no chão. É dele, disse. Ele não volta, respondeu Rosa com tristeza. Clara guardou a medalha, por anos, sem saber por quê. O preço da invisibilidade. Os anos passaram. Miguel começou a adoecer. Primeiro a tosse, depois o cansaço constante, depois a dor que não passava. Hospital? Era longe. Dinheiro? Nunca houve. Não se preocupe, vai passar. Mas Clara via. Via o pai emagrecer, via a mãe esconder lágrimas, via o medo crescer. E mesmo assim, continuava ajudando os outros. Quando Henrique voltou ao prédio, Clara soube. Não porque alguém avisou, mas porque sentiu. Algo no jeito dele andar, no olhar duro, na dor escondida. Ela o reconheceu sem entender. É ele, murmurou naquela noite. Rosa franziu a testa. Ele quem? O menino. Rosa apalideceu. Não inventa coisa, Clara. Mas Miguel ouviu e ficou em silêncio. Quando os despejos começaram, Rosa pensou em fugir. A gente pode ir, disse ela, antes que piore. Miguel negou com a cabeça. Passei a vida inteira correndo. E agora? Agora eu fico. Clara entendeu. Eles ficariam até o fim, mesmo que o fim fosse logo. Naquela noite, enquanto Henrique subia as escadas, Miguel sentiu algo diferente. Ele voltou, disse com voz fraca. Quem? Perguntou Clara. O menino que a gente salvou. Clara apertou a medalha na mão. Ela sabia. No dia seguinte, Clara desceu as escadas com o coração acelerado. Encontrou Henrique no corredor. Não havia raiva em seu olhar, só verdade. O senhor perdeu isso, disse, abrindo a mão. Quando Henrique viu a medalha, o mundo parou. Clara observou o rosto dele mudar. Você lembra agora? Perguntou. Henrique não respondeu. Não conseguia. Naquela mesma noite, Miguel piorou. A respiração ficou curta, a tosse mais forte. Clara segurou a mão do pai. Ele vai subir, disse Miguel. Quem? O menino, agora homem. Do outro lado do prédio, Henrique estava sentado no escuro, a medalha na mão, as memórias batendo à porta. E pela primeira vez em 30 anos, ele teve medo de abrir. A medalha pesava mais do que deveria. Henrique a segurava entre os dedos, sentado sozinho no quarto do hotel, com as luzes apagadas. Era um objeto pequeno, simples, sem valor algum para o mundo. Mas para ele, parecia conter uma vida inteira. Ele fechou os olhos. E pela primeira vez em décadas, não tentou fugir do que vinha. Henrique se viu pequeno outra vez. Os pés descalços no chão gelado, a barriga doendo de fome, a vergonha queimando mais do que o frio. Viu a mãe tossindo no canto do quarto. Viu o olhar dela tentando ser forte. Viu a mentira dita com carinho. Tá tudo bem, meu filho. Mas não estava. Nunca esteve. Na memória, a fome era um som. Um barulho baixo dentro do corpo, constante, humilhante. Henrique se lembrava de sair do apartamento escondido, descendo as escadas no escuro, com medo de incomodar. Lembrava de sentar no último degrau e esperar. Não sabia o quê, mas esperava. Foi naquela noite que a porta do último andar se abriu. Miguel apareceu primeiro. Alto, magro, cansado. Você tá perdido, menino? Henrique tentou responder,
mas a voz não saiu. Rosa veio logo atrás. Ele tá passando mal, disse. Eles não perguntaram nada. Não exigiram explicação. Não pediram documento. Apenas abriram a porta. O último andar era simples, mas era quente. Havia cheiro de comida. Havia luz. Havia alguém olhando para ele como gente. Rosa colocou um prato na frente de Henrique. Ele comeu chorando. Sem vergonha. Sem controle. Miguel sentou ao lado. Come devagar, disse. Tem mais. Henrique nunca tinha ouvido aquelas palavras. Depois de comer, Henrique adormeceu. Quando acordou, estava coberto por um cobertor velho. Rosa estava sentada perto. Qual o seu nome? Perguntou. Henrique. Ela sorriu. Eu sou a Rosa. Esse é o Miguel. E aquela ali é a Clara. Clara acenou, tímida. Rosa pegou a medalha do próprio pescoço. Fica com você, para dar sorte. Henrique segurou o objeto com força. Naquela noite, sentiu algo novo. Segurança. Miguel tentou chamar ajuda. Desceu escadas, bateu em portas, explicou. A mãe dele está muito doente. Ouviu desculpas, portas fechadas, silêncio. Quando voltou, o olhar estava diferente. Não querem ver, disse. Então não vêm. Rosa entendeu. Na manhã seguinte, Helena estava morta. Henrique foi levado embora por parentes distantes. Ninguém se despediu. O prédio seguiu em frente. Mas no último andar, o silêncio ficou mais pesado. Henrique cresceu. E aprendeu uma coisa. Lembrar doía. Então ele parou. Sempre que a memória ameaçava voltar, ele estudava mais, trabalhava mais. Ganhar dinheiro virou anestesia. Cada conquista era uma camada a mais cobrindo o menino faminto. Até que ele se esqueceu, ou acreditou ter esquecido. Rico, respeitado, temido. Henrique construiu um império onde ninguém ousava fechar portas para ele. Mas algo sempre faltava. Ele não sabia o quê. Agora, sabia. Henrique abriu os olhos. As mãos tremiam. Eu fui embora, murmurou. Foi embora sem agradecer. Sem procurar, sem voltar. Enquanto aquela família continuou ali. Escondida. Adoecendo. Resistindo. Por causa dele? Não, mas apesar dele. Henrique dormiu pouco. E sonhou. Sonhou com a mãe sentada no quarto vazio. Ela o olhava sem raiva. Você não prometeu nunca depender de ninguém? Perguntou. Prometi. Então por que depende tanto do ódio? Henrique acordou chorando. Ao amanhecer, ele vestiu o terno sem pressa. Olhou pela janela. O prédio estava lá. Imóvel. Esperando. Ele pegou o telefone. Suspenda os despejos do último andar. Silêncio do outro lado. Senhor? Só do último andar. Henrique desligou. Era pouco. Tarde demais. Mas era o começo. Naquela mesma manhã, Clara ajudava o pai a se sentar. Miguel estava fraco. Ele lembra agora? Perguntou. Acho que sim, Clara respondeu. Miguel fechou os olhos. Então talvez ainda dê tempo. No saguão do prédio, Henrique deu o primeiro passo em direção à escada. Subir aquele último andar não era mais vingança. Era confronto. Henrique parou diante da escada que levava ao último andar. O corrimão estava gasto, os degraus irregulares. Ele subiu um, depois outro, como quem se aproxima de algo que sempre evitou. Mas antes de chegar à porta, ouviu gritos vindos de baixo. No segundo andar, uma discussão tomava o corredor. Vocês não podem fazer isso! Gritava uma mulher segurando duas crianças. Ordem do proprietário, respondeu o advogado seco. Henrique observava de longe. Cada rosto lembrava algo do passado. Cada chorro soava familiar demais. Ele tentou se convencer de que aquilo fazia parte do plano, de que era necessário. Mas a verdade começava a escapar por entre os dedos. Henrique chamou o advogado de lado. Arrume hotéis para essas famílias.
Senhor, isso não estava no acordo com os investidores. Eu pago. O advogado hesitou. Isso vai custar caro. Henrique respondeu sem pensar. Já custou mais. Mas nada parecia suficiente. Clara apareceu no meio da confusão. Não gritava, não chorava. Apenas observava. Quando seus olhos encontraram os de Henrique, ela se aproximou. O senhor acha que dinheiro resolve tudo? Perguntou sem levantar a voz. Henrique sentiu o golpe. Não, respondeu. Mas é o que eu tenho agora. Não, corrigiu Clara. É o que o senhor sempre teve. Silêncio. Eles ficaram frente a frente no corredor estreito. Por que vocês nunca foram embora? Henrique perguntou. Clara respirou fundo. Porque se a gente some, ninguém lembra que errou. Henrique engoliu seco. Eu errei, disse. Errou ficando rico? Perguntou Clara. Ou errou esquecendo? A pergunta ficou no ar. No último andar, Miguel tossia sem parar. Rosa tentava ajudar, mas as mãos tremiam. Ele tá ficando roxo, disse ela em pânico. Clara correu escada acima. Henrique ouviu o barulho apressado dos passos. Algo dentro dele quebrou. Miguel foi levado às pressas. Sirene, luzes, olhares indiferentes. No hospital, horas se passaram. Henrique tentou usar contatos, tentou acelerar exames, tentou pagar, mas ouviu algo que nunca tinha ouvido antes. Espera. A mesma palavra que sua mãe ouviu. Ele sentou e esperou. Clara saiu da sala de atendimento com os olhos vermelhos. Henrique se levantou. Eu posso ajudar, disse. Ela parou. Agora? A palavra doeu. O senhor acha que dinheiro resolve tudo? Estava quando meu pai limpava esse prédio de madrugada? Henrique não respondeu. Não havia resposta. Naquela noite, pressionado por investidores e pela culpa, Henrique tomou uma decisão precipitada. Retirem a família do último andar, ordenou. Levem para um hotel. O advogado confirmou. Hoje? Hoje. Henrique acreditava estar protegendo, mas não perguntou se eles queriam sair. Quando os funcionários chegaram ao último andar, Clara entendeu tudo. Não, disse firme. Nós não vamos sair assim. Miguel, fraco, tentou se levantar. É aqui, murmurou. Sempre foi aqui. Henrique subiu correndo. Para! Gritou. Mas já era tarde. A porta foi aberta, as caixas começaram a ser carregadas. Clara olhou para Henrique com algo pior que ódio. Decepção. O senhor voltou rico, disse Clara com a voz firme, mas voltou igual aos outros. Henrique sentiu o peso total da frase, porque era verdade. A noite mais longa. Miguel voltou do hospital pior. O hotel recusou recebê-los sem documentos completos. Rosa chorava. Clara segurava o pai. Henrique assistia a tudo, sem conseguir consertar. Naquela madrugada, Miguel segurou a mão de Clara. Não briga com ele, disse com esforço. Ele só aprendeu errado. Clara chorou. Do outro lado da cidade, Henrique estava sozinho no carro. O prédio atrás dele. Pela primeira vez, ele percebeu. A vingança não estava destruindo o prédio. Estava destruindo o que ainda podia ser salvo. O prédio amanheceu em silêncio. Nenhum choro, nenhuma discussão. Apenas portas fechadas e olhares desconfiados. Henrique voltou cedo, sem terno, sem seguranças. Parecia menor. Anselmo o esperava no saguão. As mãos tremiam. Eu devia ter falado antes, disse, mas tive medo. Henrique assentiu. Fala agora. Anselmo respirou fundo. Quando sua mãe ficou doente, o síndico proibiu qualquer ajuda. Proibiu? Disse que gente daquele tipo não podia dar problema ao prédio. Henrique fechou os olhos. E eu obedeci, Anselmo continuou, porque precisava do emprego. Silêncio. A família do último andar tentou tudo, disse ele. Foram os únicos. Anselmo entregou um envelope velho. Isso ficou na administração. Henrique abriu. Era um pedido de socorro escrito à mão, assinado por Rosa.
datado da semana em que Helena morreu. Nunca foi enviado. Henrique sentiu o peito apertar. Clara desceu as escadas lentamente. Não havia raiva em seu rosto, apenas cansaço. Meu pai sabia quem o senhor era, disse. Henrique levantou o olhar. Desde quando? Desde sempre. Ela contou tudo. Como Miguel reconheceu o menino, como guardaram a medalha, como esperaram que ele voltasse, um dia. A gente não queria nada, disse Clara, só que o senhor lembrasse. Henrique percebeu algo cruel. Eles não estavam apenas vivendo ali. Estavam esperando o reconhecimento, esperando justiça, esperando que o menino lembrasse. E ele nunca lembrou. Até agora. Miguel piorava. O médico foi direto. O coração está fraco. Quanto tempo? Rosa perguntou. O médico hesitou. Pouco. Henrique ouviu a palavra como um soco. Pouco. Tudo agora era pouco. Henrique usou tudo o que tinha. Clínicas privadas, especialistas, transferências, mas Miguel recusou. Não, disse fraco. Não me tira daqui. Eu posso salvar sua vida, respondeu Henrique. Miguel sorriu. Vida não é só continuar respirando. Clara ficou dividida. Queria ajuda, queria justiça, queria gritar. Mas via o pai em paz, pela primeira vez. Ele quer ficar, disse a Henrique, e eu vou respeitar. Henrique assentiu, sem discutir. Os investidores ligaram. Ou o senhor segue o plano, ou nós saímos. Henrique olhou para o prédio. Então saiam. Do outro lado, silêncio. Era o começo do fim. Henrique subiu ao último andar. Sentou-se no chão ao lado de Miguel. Eu demorei, disse. Miguel respirou com dificuldade. Mas veio. Isso bastou. Naquela madrugada, Miguel segurou a medalha. Não perde de novo, murmurou. Do lado de fora, máquinas chegaram, lentas, imponentes. A demolição estava marcada para o amanhecer. E ainda havia coisas que não tinham sido ditas. O último andar estava em silêncio. Não aquele silêncio comum da madrugada, mas um silêncio pesado, como se o ar soubesse o que estava para acontecer. Miguel respirava com dificuldade. Cada inspiração parecia uma luta. Clara estava sentada no chão, encostada na parede, segurando a mão do pai com força, como se isso pudesse mantê-lo ali. Rosa observava em silêncio. Ela já tinha entendido. Henrique estava ajoelhado ao lado da cama improvisada. Sem terno, sem dinheiro, sem defesas. Apenas um homem diante das consequências. Me perdoa, ele disse, a voz falhando. Eu devia ter voltado antes. Miguel abriu os olhos com esforço. Você voltou, murmurou. Nem todo mundo volta. Henrique chorou, sem tentar esconder. Miguel respirou fundo. A gente nunca quis nada. Eu sei, Henrique respondeu rápido. Queria só que você lembrasse que nem todo mundo fecha a porta. Clara sentiu algo quebrar dentro dela. Não era raiva, era alívio misturado com dor. Miguel olhou para Clara. Você foi forte demais para esse lugar, disse. Agora, seja forte para sair. Clara negou com a cabeça. Eu fico. Miguel sorriu fraco. Você não fica, você segue. Ele virou o rosto lentamente para Rosa. Obrigado. Por tudo. Rosa segurou o choro. Vai em paz. Miguel fechou os olhos. E não abriu mais. Não houve grito, não houve música, não houve palavras. Só um segundo infinito em que tudo parou. Clara apoiou a testa na mão do pai. Henrique permaneceu imóvel. Ele sabia. Não havia mais nada a fazer. O sol começou a nascer. As máquinas já estavam posicionadas do lado de fora. O operador esperava a ordem final. Henrique desceu lentamente as escadas.
Cada degrau parecia mais pesado que o anterior. A escolha irreversível. O telefone tocava sem parar. Investidores, advogados, pressão. Henrique olhou para o prédio. Lembrou da mãe. Lembrou do chão frio. Lembrou da porta aberta no último andar. Ele desligou o telefone. E tomou a decisão. Henrique caminhou até o operador da máquina. Não vai demolir. Senhor, a ordem? Eu sou a ordem. O operador hesitou. O senhor vai perder tudo? Henrique assentiu. Já perdi o que não podia perder. A notícia se espalhou rápido. Gente gritando, gente filmando, gente chamando de louco. Henrique ficou parado. Não respondeu a ninguém. Subiu novamente as escadas. Clara estava sentada no chão, ao lado do corpo do pai. Henrique entrou devagar. Ele sabia quem eu era desde o começo, Clara disse, sem olhar. Henrique confirmou. E mesmo assim, ficou. Porque algumas pessoas ajudam, mesmo sabendo que não vão receber nada em troca. Silêncio. O prédio não vai cair, Henrique disse. Clara levantou o olhar pela primeira vez. Por quê? Henrique respondeu com a verdade nua. Porque eu não vou fechar essa porta outra vez. O corpo de Miguel foi levado. O último andar ficou vazio, pela primeira vez em décadas. Henrique ficou ali, sozinho. A porta aberta. Lá fora, a cidade seguia como se nada tivesse acontecido. Mas naquele prédio, tudo tinha mudado. E ainda faltava a decisão final. O prédio amanheceu diferente. Não porque algo novo tivesse sido construído, mas porque algo antigo tinha sido finalmente visto. O último andar estava vazio, sem Miguel, sem tosse, sem passos lentos. Só o som distante da cidade acordando. O velório foi pequeno, sem flores caras, sem discursos longos. Alguns moradores desceram em silêncio, outros observaram de longe, envergonhados demais para se aproximar. Clara estava de preto, o rosto cansado, mas erguido. Henrique ficou no fundo. Não era o lugar dele. Ainda. As manchetes não demoraram. Empresário perde milhões ao cancelar demolição. Investidores abandonam projeto polêmico. O telefone não parava. Henrique desligou todos. Pela primeira vez, o dinheiro não era a resposta. Era o problema. A decisão real. Dias depois, Henrique reuniu os moradores, não em um salão luxuoso, mas no saguão. Esse prédio não será vendido, nem demolido. Murmúrios. Ele vai ser regularizado, reformado, e ninguém será expulso. Silêncio. Quem quiser ficar, fica. Não houve aplausos, só lágrimas contidas. Clara arrumava poucas coisas no último andar. Henrique apareceu à porta. Você pode ir, disse. Posso te ajudar. Clara respirou fundo. Eu sei. E vai? Ela olhou ao redor. Ainda não. Henrique assentiu, sem insistir. As reformas começaram aos poucos, sem luxo, sem pressa. Elevador consertado, água regularizada, luz funcionando. Mas o último andar, Henrique pediu que ficasse como estava. Por quê? Perguntaram. Ele respondeu. Para lembrar. A porta nunca mais foi trancada. Qualquer um podia subir. Alguns iam por curiosidade, outros por necessidade. Às vezes alguém deixava comida ali, às vezes um cobertor. Ninguém falava muito. Não precisava. Numa tarde silenciosa, Clara encontrou Henrique sentado no chão do último andar. A medalha estava na mão dele. Eu pensei que vingança ia me devolver algo, disse ele. E devolveu? Henrique balançou a cabeça. Só me mostrou o que eu perdi tentando não sentir dor. Clara sentou ao lado. Meu pai dizia que algumas pessoas aprendem tarde, mas aprendem. Henrique sorriu triste. Eu tive sorte. Meses depois, Henrique saiu das listas de bilionários. Perdeu poder, perdeu status, perdeu influência.
Mas o prédio ficou. E Clara também. Agora registrada, agora visível, agora existente. Numa noite comum, Henrique subiu ao último andar, abriu a porta, entrou, sentou-se no chão. Não havia fantasmas ali, só memória. Ele colocou a medalha sobre o piso gasto e deixou. Algumas pessoas passam a vida inteira construindo muros, até perceberem, tarde demais, que o que salvou alguém um dia foi apenas uma porta aberta.